Deus eterno, Criador e Salvador. Deus, estamos aqui Obrigado, mais Senhor. uma vez reunidos, Senhor, em torno da Tua Obrigado, palavra. Senhor, por Tua bondade. Um entendimento, Senhor, que só apenas do céu o Senhor pode nos dar. Senhor, te pedimos hoje paciência. Oh, Jesus, Conserva-nos, dá-nos, Senhor, na Tua manifestação do Teu poder, da Tua sabedoria. Ajuda-nos. Senhor, te pedimos humildemente, grandiosamente grandes coisas, sim, Senhor, concordamos que tem feito por cada um de nós. Obrigado, O dia Senhor. são ladrões, a semana já passou, e estamos aqui mais uma vez, Senhor. Instrua-nos, corrija-nos, Senhor. Tire nossas dúvidas. Auxilia, Senhor, o instrutor desta noite. Ajuda. Auxilia sempre, Senhor, a família de cada um, Senhor. Claro. Nos ajude, Senhor, a manifestar essas palavras ao vivo e a cores, para que todos possam entender grandiosamente quão grande o Senhor é em nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Aí vamos recapitular o que a gente viu na semana passada. Fazer uma rápida recapitulação aí. A gente está estudando um conceito que eu acho que é muito importante, mas muito importante mesmo, que é a inspiração. Conceito de inspiração. Esse conceito a gente precisa dominar ele, a gente precisa compreender. Conceito de inspiração da Bíblia. Conceito de inspiração da Bíblia. E aí a gente viu, o que vocês têm aí sobre esse conceito? O que você conseguiu entender e como você registrou? Que é soprado por Deus, né? Certo. Em grego, Theopneitos. Assim, tendo aí umas sete variações de referência, né? Certo. Soprado por Deus. Então, quando a gente pensa, Misael, em inspiração bíblica, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que essa inspiração, esse sopro, ele é diferente, Mira, do sopro da inspiração que, por exemplo, Platão teve. Lá na frente a gente vai bifurcar um pouco mais nesse conteúdo, porque senão dá a ideia assim, então quer dizer, Platão, vamos pensar em outra pessoa muito importante que até hoje influencia algumas áreas do conhecimento, Shakespeare. Sócrates, entende? Então essa inspiração, ela tem a ver com a ação de Deus, diretamente com a ação de Deus. Porque assim, se a gente para e analisa racionalmente, muitos livros já foram escritos. O João, terminando o evangelho dele no capítulo 21, ele diz uma coisa que vale a pena a gente pensar, diz assim, se fossem escrever tudo que Jesus fez, o mundo não comportaria a quantidade de livros. E aí a gente para perceber que essa linguagem figurativa dele é interessante. Já viram quantos livros e quantos assuntos o mundo possui? Agora, nenhum deles é comparado à Bíblia. Nenhum deles, Misael, nenhum desses livros está no nível da Bíblia. Ou seja, o que eu quero dizer, Daniel? O nível da Bíblia é tão elevado que um homem racional, natural, não teria condição de se juntar como aconteceu. Então foram 40 escritores, Mauricélia, e essas inscrições em diversos lugares, quando elas se juntam, parece que foram escritos por uma única pessoa, ou então com um propósito único, pessoal da pessoa. E a gente vai perceber que essa é a intenção de Deus quando Ele sopra. Então, esse conceito é importante. Soprado por Deus. Deus soprou. Aí depois da ideia do sopro, a gente viu o que mais aí? Só uma rápida revisão. A gente leu 2 textos, não foi? A gente leu um texto de... Qual é o texto que a gente tem aí? 2 Timóteo 3,16. 3,16. Esse é um texto clássico. Depois a gente leu um outro texto. E Jó 32,8. Jó 32,8. 32,8. Então aqui a gente vai encontrar que essa ideia da inspiração, ela aparece, o termo inspiração, ela aparece apenas 2 vezes na Bíblia. Uma no Antigo Testamento, quando Jó fala, e a outra mais clássica, quando Paulo instrui Timóteo disso. A Escritura, ela é útil para uma série de funções. E hoje nós vamos mergulhar um pouco mais nesse texto. Aí depois a gente viu que essa ideia do soprado tem a ver com a característica de Deus ter feito isso no homem.
Aí o irmão Luiz falou de 7 conceitos. O que o senhor tem aí, irmão Luiz, anotado nesse sentido? 1 Coríntios 2 a 13, ensinados pelo Espírito. Então a gente tem, vamos referenciar esse texto. Qual é aí? Segunda. 2 Coríntios 2 a 13. 2,13, né? Isso, 2:13, perdoa. 2,13. Meu tá primeiro. É 1 Ajuda aí. Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que ele não recebeu palavra de homem, mas é o Espírito quem ensina. Então, a gente onde é que a gente parou? A gente parou na questão, 3 pontos. Né? Nós apontamos que a inspiração ela está movida, Miriam, por 3 pontos. Irmãos, lembram quais são? Quem gera a inspiração? Quem é o causador da inspiração? Deus. Então, o primeiro ponto aí, nós vimos aí a causalidade. A causalidade de causa, tá, irmã Daniela? De causa. Quem é o causador da inspiração? Quem causou? Quem fez a pessoa ter a revelação? Quem fez a pessoa ter o sonho? Quem fez a pessoa ter a visão? Deus. Então, a causalidade tem a ver com Deus. A causa divina. A Bíblia ela é humana, mas a realização humana ela começa em Deus. Deus ele dá o pontapé inicial. E na causalidade, o que você colocou aí? O que vocês colocaram? Estimulou o humano. Revelou verdade de fé. Beleza, revelou verdade de fé. Então, e ele fez isso de quais maneiras? Nós tratamos disso, né? Inclusive aqui na causalidade, nós paramos um pouquinho, nós pensamos aí no Hebreus 1:1. Alguém pode ler aí rapidinho Hebreus 1:1? Bíblia. Hebreus 1:1. Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nos falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, nessas diversas maneiras, nós vimos o quê? Quais foram os aspectos que nós vimos aí? Me ajuda. Quais foram as muitas maneiras que a gente colocou? Quais foram as muitas maneiras que Deus gerou essa causa da revelação? Sonhos. Vozes. Milagres. Visões. Pelos anjos. Pelos Anjos. Tivemos, Misael, algumas teofanias. Por exemplo, quando Maria fica grávida, ela vai ficar grávida. Qual foi a causa dessa revelação? Deus usou um anjo. O anjo chegou e disse, você é agraciada, Deus se agradou de você e você vai ter um filho. Ela disse, como se eu sou uma moça pura? Aí a revelação declara, o Espírito do Senhor vai estar sobre você. Então, na causalidade, a gente vê a ação de Deus por essas maneiras. Por isso que o escritor aos Hebreus, lá na frente, irmão Ademar, vai dizer, e ele falou de diversas maneiras. Ele usou diversos métodos. Deus se valeu de diversas estruturas para ministrar a sua vontade. Aí depois a gente tem o que como 2 aí? Só uma ressalva aqui antes. Aí a questão é, isso aqui cessou? Isso aqui parou de acontecer? Não, continua. Hoje Deus continua dando sonhos às pessoas. Deus continua falando às pessoas. Os milagres ainda hoje acontecem. Ainda existe as visões. Os anjos continuam ativos do mesmo jeito. Não mais para que uma pessoa escreva a Bíblia. Porque senão eu tive um sonho. Aí Deus me deu entendimento de algo. Aí eu acho que isso não está na Bíblia. Então, sabe, João, eu vou colocar mais uma página aqui na Bíblia. Aí a gente corre um grande risco. Então, no sentido de escrever a Bíblia, isso aqui cessou para escrever a Bíblia. Agora, Deus continua falando comigo e com as pessoas através disso? Demais da conta. A Bíblia serve como auxílio. Se a gente observar, o que Paulo escreve na carta dele aos Coríntios? Buscai com zelo os melhores dons. Isso são capacitações. O que José viu no Egito? O que Daniel
Daniel viu na Babilônia. Entende? Então tudo isso aqui está plenamente ativo. Ezequiel ouviu voz demais. Jesus, especialista demais nos milagres. Então, o segundo ponto a gente vê o que? Ainda dentro desse conceito da inspiração. Lembra que a inspiração está como tripé dessa máquina. São 3 ações para que a inspiração se dê, para que a escritura ela aconteça. Qual é o segundo aí que você anotou? Mediação. A mediação. Mediação profética. Então, na mediação profética, Misael, a gente tem o homem, o ser humano, a gente tem o ser humano dentro do quê? Aí Deus preservou o quê dentro dessa questão da mediação profética? Porque assim, lá na frente a gente vai entender, irmã Auricélia, que a inspiração não é um ditado. Os seres humanos não estavam andando e de repente Deus falou, para aí que eu vou te dizer alguma coisa, para, escreve. Não foi um ditado. Deus respeitou a situação da pessoa, irmão Moraes. E respeitando a situação da pessoa, no cotidiano dela, com a personalidade dela, com a vocalidade dela, com a estrutura que ela tinha, cada um no seu contexto foi usado por Deus. Aí nesse sentido a gente viu o que aí? O que você anotou? Mensagens. Fala, Milena. Mensagens. A gente viu as mensagens, né? A gente começa a receber as mensagens. Os profetas, eles começam a receber as mensagens. E essas mensagens que eles receberam, Deus respeitou o quê? A sua personalidade. Personalidade. O vocabulário. O que mais? Cultura. Cultura e uma série de outros atributos que cada ser humano tem. Deus respeitou isso. E por fim a gente viu o quê? Autoridade. A autoridade. A autoridade bíblica, né? A autoridade da própria Bíblia. A autoridade da Bíblia. Aí a gente para e pensa, Deus continua ativo. Só que os mediadores que escreveram a Bíblia, eles estão vivos? Não. Os escritores ali morreram, mas o texto está vivo. Por isso que a gente diz, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Por quê, irmã Claudete? Deus gerou a causa, os mediadores usaram essa interpretação da mensagem, entenderam dentro do seu contexto e eles registraram. E por isso a Bíblia, a gente pode dizer que ela é viva. Ela está viva. Ela é ativa. Por isso que o escritor Paulo, ele disse assim, Israel, ela é apta, útil. Para quê? Vamos lá para o texto de Timóteo. Vamos lá para o texto que Paulo escreve a Timóteo. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, o capítulo é o 3. Olha o que o texto vai dizer. Quem achou, por favor. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para Ela é proveitosa para ensinar. Vai. para Redarguir. Corrigir. Lá na frente, Misael, numa matéria chamada exegese, a gente vai entender esses conceitos aqui. Vai. e instruir em justiça. Instruir em justiça. Então perceba que os autores estão mortos, já não existem, mas o seu texto está vivo, portanto a Bíblia tem a autoridade própria, ela possui autoridade própria. E ainda hoje a Bíblia é referência para toda a vida cotidiana. Mateus, quando a gente vê as leis estabelecidas, essas leis vieram a partir de quê? Pode observar, toda a constituição jurídica, Misael, elas têm uma visão da autoridade bíblica. Pode observar. A lei que rege a nossa vida, por exemplo, os códigos que a gente tem hoje, o que eles são? Eles são referenciados nessa autoridade.
Então, isso é importante. Então, quando a gente pensa, Marinha, na inspiração da Bíblia, esses 3 elementos são fundamentais. Deus gera a causa, Ele motiva, Ele dá os impulsos. Depois a gente tem os homens, os seres humanos, dentro do seu contexto, guardando essas mensagens. E, por fim, a gente tem essa referência tão importante que é a Bíblia Sagrada. Entende? Lá na frente, Amanda, a gente vai entender um pouco mais esse conceito de inspiração. E aí nós começamos a colocar aí o que a Bíblia fala, não foi isso? O que a Bíblia fala. E aí nós começamos a colocar algumas referências aí. O que a Bíblia fala? Referências do Antigo Testamento, Isaías. Referências do Antigo Testamento. A gente tem Êxodo. Alguém tem Bíblia aí que possa ir lendo para a gente? Luiz, eu disse que ele ia ser o escriba, então vai lá, Luiz. Êxodo 24, 4. O que Êxodo 24 vai dizer aí? O que a Bíblia fala desse processo aqui? Que Deus gera a causa, o homem recebe a mensagem e ele agora tem uma responsabilidade de escrever. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Perfeito. Então Moisés, ele teve aqui, irmão, um insight, ouviu uma voz, e aí ele fez o que? Ele registrou, ele escreveu. Vamos ler outra referência. Isaías. Então, isso, por favor. Aí aqui a gente está fazendo uma rápida revisão, tá? Para os conceitos ficarem claros. Isaías 38. Fala. Vai, pois, agora, escreve isso em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Para sempre e perpetuamente. Se eu não me engano, na aula passada, irmão Demar, eu fiz questão de dizer para sempre e perpetuamente, a referência de Jesus no capítulo 5 do seu Evangelho, capítulo 5, verso número 17, quando ele diz assim: não vai passar nada sem que a minha palavra se cumpra. Então ela vai se cumprir. Lê Jeremias 26, 2. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei, que lhes dissesses, não esqueças nenhuma palavra. Aí a gente podia perguntar, Misael, como é que eu tenho certeza que a Bíblia tem essa autoridade mesmo se for o homem que escreveu? Não sei se você já se fez essa pergunta, você já, porventura, já se questionou internamente. Como é que eu sei que ela é a palavra de Deus, Michele, sendo que um homem registrou? Você já se perguntaram isso? É uma palavra humana, mas aí a gente pensa, olha a questão, o irmão Luiz, da mediação profética, o temor que eles tinham e o cuidado que Deus era pela palavra. Ele disse, olha, não esqueça nada. Não esqueça nada. E o cuidado é, não esqueça absolutamente nada. Nem coloque o que não é para colocar e nem esqueça de colocar o que é para ser colocado. Irmãos, a Bíblia ela é perfeita. O que tem nela é plenamente útil para o nosso ensino espiritual, para a correção de nossa rota e para nos instruir no caminho de justiça. Lê Deuteronômio 18, 18. Eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Então é dessa maneira, Deus dá a palavra e a partir da palavra as pessoas passam a viver por ela. Vamos ver o que diz o Novo Testamento. Novo Testamento, Mateus 4 e o 7. Mateus 4, verso 4 e o verso número 7. Essa é a fala do Salvador. Mateus 4, 4 e 7, né? Isso.
4 nos fala: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele venceu o adversário, Israel, usando essa autoridade. Está escrito. Está escrito. O que está escrito é a mensagem de Deus, é o que está revelado, é o que está registrado. Esse nós já lemos inicialmente, que é quando Jesus faz menção daquela divisão, ele fala das leis de Moisés, dos profetas e dos salmos, e a gente vai ler agora 1 Coríntios. Vamos repetir essa leitura, irmão Luiz. 1 Coríntios, capítulo 2, verso número 13. 1 Coríntios 2, 13. Nos fala: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que Paulo está dizendo é, a Bíblia ela tem uma mensagem natural, mas ao mesmo tempo uma mensagem espiritual dada pelo Espírito. Apocalipse 22, 19. Nos fala: 22:19. O zelo pela palavra. e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tira sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Mateus 5,18, para a gente entender o cuidado. Há um cuidado para que não se tire nada e nem se coloque nada. Lá na frente a gente vai perceber, irmão Claudete, uma parte dessa matéria chamada inspiração, que é a ideia da canonização. Por que esses livros entraram? Por que os outros não entraram? A gente vai entender. Por que a orientação é cuidado para nem colocar e nem tirar. E o que entrou a gente entende como divino. Mateus 5, 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tiro se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Perfeito. Então isso aqui foi uma rápida revisão do que a gente viu sobre inspiração. Então, o que a gente precisa entender desse conceito? O homem escreveu? Sim, o homem escreveu. Mas quem causou esse motivo de escrever? Quem gerou? Deus gerou. O homem, dentro do seu entendimento de época, ele registrou. Ele fez questão de registrar. A pergunta é, Misael, esses registros aconteceram da noite para o dia? Não. Foi um processo. Foi um processo. Tanto que a gente vai perceber, especialmente, Misael, no Novo Testamento, o texto a história vai acontecendo, os evangelistas registram de imediato? Não. Depois, milênio, da morte de Jesus é que eles começam a registrar. Então, uma coisa que a gente precisa lembrar aqui, a cultura dessas pessoas, desses profetas, desses escritores, ela precisa ser avaliada. Lá na frente a gente vai avaliar essa cultura. Imagina hoje, no contexto brasileiro, daria certo a inspiração? Daria certo porque ela é divina. Mas pensa comigo a nossa cultura, do jeitinho brasileiro. Daria certo porque Deus ele é sábio e escolher as pessoas certas dentro dessa nossa cultura. Mas observe que a cultura judaica é uma cultura séria. Uma cultura que prima pelos princípios basilares. Então, feita essa revisão, a gente vai passar agora para analisar essa pessoa aqui, ó. O profeta. Vamos ver o profeta. Por que essa expressão ela é tão importante? Quais outras expressões, Guilherme, em toda a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, designavam esse nome, profeta? Pode apagar aí? Acho que dá para ir colocando embaixo e a gente vai avançar. Então, quando a gente pensa no profeta, a gente precisa pensar numa coisa chamada natureza do profeta. Então, esse ser aqui, ó, natureza do profeta. E aí eu tenho aqui alguns nomes, Amanda, que esse ser chamado profeta, ele recebia. Primeiro,
Homem de Deus. Hoje a gente usa essa expressão discriminadamente. Qualquer pessoa hoje é homem de Deus. Qualquer mulher hoje é mulher de Deus. No contexto bíblico, não. Quando Deus chamava alguém de homem de Deus, quando alguém chamava alguém de homem de Deus, era alguém que Deus usava. Usava com poder e autoridade. Usava para mostrar que Deus existe. E que hoje deveria ser assim, mas infelizmente não é assim. Então, quando o texto diz o homem de Deus, ou seja, quando a Bíblia ela se refere ao homem de Deus, sabe o que ela está dizendo, irmãos? Ela está dizendo, é alguém escolhido. É alguém escolhido. É alguém que Deus escolheu para o seu propósito. É alguém que Deus selecionou, Mauricélia, com um objetivo claro, com uma missão definida, com uma missão, inclusive, divina. Já viu essa expressão, homem de Deus? Olha a ideia disso, é tão profundo, Misael, que é assim, é Deus estando em um nível elevado, e Deus agora, para não matar as pessoas, ele desce de maneira reduzida. Entende? Pensa aqui, todos nós pecadores, Miriam, e Deus desce para falar com a gente. Ninguém escapa. Todo mundo morre. Pensa o sol descendo alguns graus abaixo. O que acontece com a terra? Acaba. A água é consumida, a vegetação acaba, as vidas não aguentam. Aí o que Deus faz? Ele usa um homem, e isso fica bem mais claro em Cristo. Isso fica claro em Cristo. Mas no princípio ele usa um homem dos comuns, que tinha um coração voltado a ele. O pastor, se eu não me engano, ontem pregou sobre isso. Um homem obediente, um ser humano obediente que Deus possa usar, que Deus possa. Então vamos ler uma referência. O meu leitor, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, verso número 22. A referência é primeiro livro dos Reis, capítulo 12, verso número 22. Uma referência apenas para a gente entender o que Deus queria dizer com o homem de Deus. 12, 22. 12, 22. Primeiro livro dos Reis, 12, 22. Vou grudar essa página aqui. 9. Vai lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, verso número 22. Os 22 nos fala. Porém, veio a palavra de Deus a Samaias, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim e ao resto do povo, dizendo. Aí pensa, Misael, num período em que tem reis, majestades, sai alguém comum, da comunidade, um simples, um comum, se colocando como um homem de Deus, um escolhido de Deus, para dar uma mensagem, para entregar uma mensagem. E aquela mensagem, ela era divina. A causa daquela mensagem não era alguém acordou de manhã com um negócio na cabeça do nada e vai dizer, não. Deus havia revelado a sua vontade, a pessoa ia com o seu destinatário entregar a mensagem. Então, esse era um dos nomes que também se dava ao profeta, né? O profeta também era chamado de o homem de Deus. O outro termo era o servo do Senhor. Então, por que a gente vai escrever isso aqui? Quando você começar a ler a Bíblia, você vai encontrar algumas vezes o profeta, outras vezes você vai encontrar o homem de Deus, outras vezes você vai encontrar o servo do Senhor, e essas são expressões que designam que Deus está usando alguém claramente. A referência, irmão Luiz, é o primeiro livro dos Reis ainda, 14, 18. Isso significava que essa pessoa era alguém fiel. Era alguém fiel. Ainda no primeiro livro dos Reis, 14, 18. É o escolhido e o fiel, né? Isso. 14, 18 nos fala. E o sepultaram. É isso? E o sepultaram, e todo Israel o pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual disseram pelo ministro
Aiais. Isso mesmo. Aí nessa tradução apareceu ministro, mas e aí eu aproveito para explicar uma coisa para os irmãos. Sabe, hoje a gente encontra assim alguém, Isaías no púlpito, a gente diz, eis aí o ministro de Deus. Aí a pessoa, eu sou ministro de Deus, mas ministro quer dizer minos. Sabe o que é minos? Menos. O menor. Que infelizmente no contexto da história isso mudou. Você vê, ministro da economia, ele deveria ser o menor para cuidar da economia dos menores. Só que mudou. Você pega o ministro, aí a pessoa é lá em cima, que tem aquele cuidado todo. Mas ministro quer dizer o menor. E o menor é o servo fiel de Deus. No caso, ele teria que ser tipo, como se ele fosse o servo da população. Obrigado, dona Regina, é justamente isso. Só que hoje não é assim. O ministro ele anda num carrão e mudou tudo, inclusive no nosso meio cristão. Você pega os ministros do evangelho, os líderes, os grandes líderes, eles são os menores para servir fielmente a Deus. Eu não estou dizendo que tem problema, irmãos, da pessoa andar num bom carro, nada disso. Eu estou falando que a ideia do servo é o minos, e o minos é o menor. E o menor serve, o menor está ali para servir, ele está ali para ser fiel a Deus e para servir a comunidade onde ele está. Perceba a importância do profeta. Então, o profeta, hoje a gente faz os congressos, tem lá, o grande profeta, não sei o quê. A pessoa vem, não, mas o profeta era um comum, um simples, que estava ali para, na sua simplicidade, falar as verdades de Deus, doesse a quem doesse, doesse a rei, doesse a príncipe, doesse às autoridades da época. Ele era um servo fiel. Beleza? Terceiro, ele era um mensageiro do Senhor. Ele era o mensageiro do Senhor. E como mensageiro do Senhor, ele não tinha mensagem própria. Vamos ver aí o Isaías. Abaixa, meu irmão, Isaías 42, 19. E o que significa que ele era alguém enviado. 42, 19. Isso, Isaías 42, 19. Nos fala assim. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro? É quem envia. E quem é cego, como galardoado e cego, como servo do Senhor? A Isaías ele faz uma indagação, olhando para a nação e dizendo, olha, o mensageiro, em outras palavras está dizendo, o mensageiro ele não tem mensagem própria. E a mensagem não é dele. Ele está levando a mensagem de alguém. Portanto, ele é enviado de alguém. E aí, vale a pena a gente pensar, Misael, a gente que prega, nós que subimos no púlpito, toda oportunidade que a gente tem, nós somos mensageiros. A mensagem nunca é nossa. Nunca deve ser nossa. Antes da gente se colocar, a gente tem que dizer assim, Guilherme, Deus, eu estou aqui na posição, mas o que o Senhor quer dizer a seu povo? E era assim que essas pessoas se comportavam. Deus, o que o seu povo precisa ouvir? O que o Senhor quer transmitir a eles? E ali havia uma mensagem que não era do profeta, era sempre enviado da parte de Deus. Então, mensageiro é alguém que não tem mensagem própria. Outra designação que eles tinham, eles eram os videntes. Videntes. Vidente. Quem tem visão é um vidente. Quem tem uma visão é um vidente. E como vidente, significava que era alguém que revelava a vontade de Deus. Isso aqui é interessante. A vontade de Deus, a visão de Deus. Alguém, no caso aí a gente pode usar alguém que revela, né? Que revelar porque não cessou.
Isso, mas aí a gente está falando do contexto do profeta, no sentido da inspiração, né? Hoje tudo bem, a pessoa, o profeta, ele está vendo aquilo que está na frente que ninguém viu. Então, no sentido da revelação, ele revelava, no sentido de deixar registrado a vontade de Deus. O texto, vamos dizer, primeiro, é Isaías ainda, 39, 10. 30. Isaías, capítulo 30, os versos de números 9 e 10. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Quem dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizei, para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e tem para nós, enganando-as, lisonjas. E aí é interessante, Misael, que com o passar do tempo, esses homens, assim como tinham os profetas de Deus, lembra do episódio de Baal, do Elias no monte? Tinham os outros profetas que eram os falsos profetas. Deus se valeu destes, que a gente vai ver lá na frente quem são os principais escritores, pelo menos 40 que registraram toda a Bíblia. Outro termo, depois do vidente, é homem de espírito. Homem de espírito. E quando a gente pensa no homem de espírito, e aí esses termos, eu convido os irmãos, vão lendo especialmente o Antigo Testamento, e quando esse termo aparecer, nem sempre o profeta vai aparecer com o nome de profeta. Às vezes o profeta aparece como homem de Deus, o servo do Senhor, o mensageiro do Senhor, o vidente. O que o Daniel era na Babilônia? Vidente. O rei teve um sonho. E ele nem mesmo o rei sabia como é que era o sonho. Deus dava a visão para Daniel de qual era o sonho, e Daniel cantava para o rei. Lembra desse episódio com Nabucodonosor? Nabucodonosor disse que ia matar todo mundo em Mano-Caldete se ninguém revelasse o que ele havia sonhado. E aí vão lá os videntes da época, que tinha alguns na Babilônia. E aí eles não têm discernimento e o decreto do rei é matar todo mundo. O que Daniel faz? Pede uma pausa, ora, convida os amigos para orar e Deus dá o discernimento. E o discernimento é perfeito. Olha, rei, majestade, o senhor sonhou um sonho assim. Era uma estátua grande. Ela tinha a cabeça de ouro, os braços e o tórax era de prata, o abdômen e a coxa era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de barro. E vinha uma mão que lançava uma pedra, não, vinha uma pedra sem ser lançada por mão e destruía essa estátua, essa imagem. E o rei falou, é justamente isso que eu sonhei. Então, ele teve visão, ele teve entendimento de Deus. Outro nome que aparece é o homem de espírito. É o homem que falava guiado pelo Espírito de Deus. Por isso que a gente não pode acreditar no assim diz o Senhor. Lá na frente a gente vai ver o assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor era o termo que esses homens, algumas vezes aparecendo como homem de Deus, e nessas formas eles diziam assim diz o Senhor. Mas não é só o assim diz o Senhor, o modo que Deus falava. Esse era o principal. Assim diz o Senhor. Ou seja, ele estava dizendo, não, essa palavra não é minha, é do Senhor. Para a época tinha uma avaliação. Como é que se avaliava isso? Lá na frente a gente vai mergulhando. Lá na frente vai mergulhando e vai entendendo. Como é que alguém sabia que era de Deus ou não era? Aí tem os métodos que eram utilizados. Esse texto aí, irmão, nós vamos ler duas referências. Oséias 9 e 7. Oséias 9 e 7. E a gente vai conferir esse CF aqui, Misael, é de conferir. Em Miqueias 3:8. Então nós vamos ler duas referências sequenciais.
leia primeiro Oséias, que eu leio Miqueias. Oséias, O que significa aqui lá? É o CF lá? CF é conferir. Oséias 9:7 fala: chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá, o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, também exultará o ódio. Então, o capítulo 3 de Miqueias, depois você leia com calma, o capítulo 3 de Miqueias, Marinho, ele trata de uma ameaça de Deus contra os falsos profetas e revela o verdadeiro profeta. Eu, porém, estou cheio do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Qual é o contexto? Alguns profetas de Israel estão dizendo assim, não, está tudo bem, fica tranquilo, está tudo certo, Jacó é uma bênção, Israel é uma bênção. Aparece o profeta Miqueias e diz assim, eu estou cheio do poder de Deus, do Espírito de Deus, e Jacó está em pecado, e Israel está em pecado. Então, o Espírito de Deus guiava a fala. A fala não era particular, era o Espírito que guiava a fala, era o Espírito que direcionava a fala. Vamos ler aí mais uma referência. Aqui ainda dá para vocês, Ana? Eu vou colocar em cima, tá? Senão vai ficar muito ruim para escrever aqui. Pode apagar? Pode. Então, quando a gente pensa no profeta, não é só quando aparece o nome profeta que tem um profeta. Então, a partir de hoje, você começa a ler a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento. Onde você encontrar homem de Deus, servo do Senhor, esses termos, é um profeta. É uma ação de um profeta. Um outro termo é o atalaia. O pastor Daniel gosta de cantar um hino, eu sou o atalaia, atalaia. O que era o atalaia? O atalaia era aquele espécie de um soldado, então era alguém pronto para servir a Deus. Vamos ver a referência de Ezequiel 3:17. Ezequiel 3:17. Vamos lá, amigos. Ezequiel 3:17. Diz fala: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Entende? Então esse atalaia era alguém que estava pronto para ouvir a voz de Deus, independente de quem seja a mensagem, para quem a mensagem era enviada, ele ia prontamente entregar essa mensagem. E por fim a gente tem aquele que é o profeta de fato. Então perceba que essas 7 designações, todas elas são para falar de um ofício, de um instrumento que Deus usava. Você sabia, Marlene, que Davi, além de rei, ele era profeta? Vamos ler Atos 2:30. Então o profeta, qual era a função do profeta? Ele era o porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus. Veja como o Lucas olhava para o Davi para algumas coisas que ele disse. Atos 2:30 fala: sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono.
Então é interessante que Davi, mais de 700 anos antes de Cristo, Mauricélio, ele já falou de Cristo. Isso é profecia. Ele anunciou que era algo que ainda não via, mas que pela fé ele proferiu. Portanto, até Davi foi designado como profeta. Então, em síntese, para a gente refletir aí, são 7 designações, pelo menos, que a gente vai encontrar em toda a Bíblia, especialmente Israel, no Antigo Testamento. Então, olha, quando você estiver lendo o Antigo Testamento, olha, encontrou o homem de Deus? É o profeta. Servo do Senhor? É o profeta. Mensageiro do Senhor? É o profeta. Vidente? É o profeta. Homem de espírito? É o profeta. O atalaia é o profeta. Esse era o instrumento de Deus. E aí a gente fica pensando, irmão Moraes, o que de fato o profeta fazia diante do que a gente viu até agora? Porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus, mas vamos melhorar isso aí. O que ele fazia? Ele dizia... coloquial, tá? Linguagem bem simples. Ele dizia o que Deus dizia sem aumentar ele dizia o que Deus dizia sem aumentar e sem diminuir. Exatamente como Deus dizia, da maneira como ele entendia, a forma como Deus dizia, ele transmitia. Assim diz o Senhor, era a forma mais clara, mas outros termos ele utilizava. E aí eu vou passar o exercício para casa hoje, para a gente poder ler a Bíblia. Mas, né? Pode apagar aqui? Pode. Pastor, Por favor, Israel. o profeta Ageu, ele dizia também ser o embaixador de Deus, né? Perfeito, Israel. A ideia é essa, a gente vai encontrar, os mais comuns são esses, mas esses são os únicos? Não, existem outros. Perfeito? Mas os que mais vão se repetir na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, me lembro, são esses. Mas você pode encontrar outras designações. Muito bem, Israel. Aí a gente aponta apenas mais comuns, aquela que é mais disseminada, que se repete outras vezes, porque são muitos profetas, né? Lembra que são muitos profetas? E a gente precisa pensar numa coisa, os profetas não foram só os que escreveram. Lembra que a gente tem uma designação de profeta maior, profeta menor, são tantos maiores, tantos menores, são 17 ao todos, mas esses foram os que registraram. E os que profetizaram não tem eles escrevendo. Entende? Então a gente precisa Aquele pensar. burrinho não vai por este caminho, acabou sendo fulminado. Também sou profeta. Tu lembra? Sim. Vá por este caminho e não volte por ele. Aí Exatamente. o profeta foi voltar. Desacreditou. Eu também sou. Desacreditou, né? Eu também sou profeta, porque eu disse falou que tu podia comer. Um exemplo claro dessa mesma linha de pensamento, lembra do Balaão? Tentou amaldiçoar as pessoas, o povo e tal, com a profecia. Então, como é que se amaldiçoou o que Deus já abençoou? Então, tinha outros profetas, né? O que a gente vai passar para casa agora? Isso aqui é para casa. A gente vai fazer aqui... o exercício, rapidão aqui, para a gente conseguir cumprir nosso horário aqui. A gente vai ver o que Deus diz. É uma pergunta que a gente responder? Não. A gente vai ver realmente o que Deus diz e depois a gente vai ver o que a Bíblia diz. Porque assim, quando a gente pensa em Bíblia, o que a gente imagina? Nós imaginamos o texto selado, o texto pronto. Né? Isso não é a Bíblia, o texto pronto. Mas o que Deus diz já era o texto pronto? Não, estava no processo, entende? Aí a gente vai perceber
o que Deus diz e o que a Bíblia diz. E o que ficou registrado em relação ao que Deus diz. É evidente que o que Deus diz se tornou Bíblia. Entende? Mas o que a gente vai ver é que, como Deus diz, como registraram e como lá na frente alguém fez referência. Esse é o exercício que a gente vai fazer aqui. E aí, para facilitar, inicialmente o que Deus diz está no... Vou colocar aqui, ó. No AT. O que é AT? Antigo Testamento. É isso aí. Posso apagar logo de baixo todo aqui? Para a gente ganhar tempo. Aí a gente vai... A gente tem uma dificuldade, nós temos uma dificuldade, a gente olha muito a Bíblia assim, ó. Antigo Testamento e Novo Testamento. Lembra que o motivo dessa divisão é só para facilitar, mas a gente tem que olhar para a Bíblia integral. O Antigo Testamento é de suma importância. O Novo Testamento é tão importante. Então a gente podia dizer assim, ó, esse aqui disse e esse aqui olhou para o que foi dito lá atrás, certo? Para ficar entendido aqui, nós vamos cruzar algumas informações. Desse lado aqui do Antigo, essas são as referências para a gente ler em casa. Gênesis 12, 3. Só copia, aí antes da gente terminar a aula, eu vou explicar como é que a gente vai fazer esse exercício. Nessa ordem. Salmos 2, 1. Isaías 55, 3. A caligrafia aí, irmãos, o curso eu ainda vou fazer, tá? Salmos 16, 10. Salmos 2, capítulo 2, verso número 7. Salmos 97, 7. Para não ficar muito embaixo, eu vou passar esses dois aqui para cima, tá? Salmos 104, 4. E por fim, Salmos 95, 7. Só assim, tem que fazer exercício que é no nível, não é? Valeu. Eu já vi isso no primeiro. Todo mundo cansado. Passar para cá para facilitar aí, tá? GL Gálatas. Vou dar uma dica. Quer entender a carta que o escritor aos Hebreus escreveu? Leia os Salmos. Aquela carta ela é salmo. É uma citação constante dos Salmos, especialmente o Salmo 110. Quer entender Hebreus? Compreenda o Salmo 110 e depois leia Hebreus. Interessante. O escritor aos Hebreus ele amava os Salmos.
especialmente o 110. Como é que a gente vai fazer esse exercício? Você vai pegar... Espera só um pouquinho, não, terminar de copiar. Tá. Eu vou colocar o número aqui para facilitar para lá do outro lado você confrontar os textos. Só tipo de organizar aqui. Já viu aquela frase que a Bíblia explica a Bíblia? Quando você encontrar um termo ou alguma colocação, Moraes, da Bíblia que não está claro, pode ter certeza que em algum outro lugar aquele tema vai ser tratado. Ainda que a gente tenha episódios e algumas situações que foram fatos isolados, mas esses são mínimos. A Bíblia repete a Bíblia. Inclusive, eu não sei se eu já disse isso aqui, Mauricélia, o Antigo Testamento, ele é citado no Novo Testamento inúmeras e inúmeras vezes. E o Novo Testamento é a consolidação do Antigo, ou seja, tudo que está no Novo, Amanda, é referenciado pelo Antigo. Vai estar sempre puxando para o Antigo, vai estar sempre dizendo, olha lá, Deus revelou, e aqui está a claridade. Ele vai trazendo claridade, vai apontando que no começo não ficou tão claro, dando a interpretação. Então a gente entende que essa primeira coluna aqui, Regina, é o que Deus diz, é o que Ele falou e como Ele falou. Já a parte de lá é o que a Bíblia diz. E aí a gente entende o completo. Gênesis. Bom, Luiz, vamos fazer o seguinte, você vai ler o do novo e eu leio o primeiro, tá? Você vai ler Gálatas 3:8. Abre aí, Gálatas 3:8. Qual que é a ideia? A Bíblia toda, Misael, ela está nessa estrutura. O que foi dito no passado, de alguma maneira está revelado no novo, está declarado, está explicado, está anunciado. E essa visão nós precisamos ter, Milena, da Bíblia, olhar ela nesse molde, com essa junção, com essa unidade. A palavra-chave aqui é unidade. Quer dizer, o que está escrito em Gênesis 12:3 está em Gálatas 3:8. Aqui Paulo utilizou a mensagem que foi anunciada aqui com a maior claridade. Aqui, Guilherme, o que foi dito, que parece não ter tido muito sentido, aqui fica esclarecido qual é o sentido. E assim vai acontecer com toda a Bíblia. E às vezes a gente tem essa ideia de que o antigo é só o antigo. Não, o antigo é a Bíblia. Assim como o novo, o antigo é a Bíblia. Tudo isso aqui é a Bíblia. A gente tem que olhar com uma visão integral. Aí eu leio, para que os irmãos entendam. Todo mundo já terminou de copiar? Sim? Gálatas 3:8, o Luiz vai ler. E eu vou ler Gênesis 12:13. Gênesis capítulo 12 fala da aliança que Deus faz com Abraão. Deus chama Abraão. E Abraão é um tipo de profeta. Lembra que eu falei que Davi era um tipo de profeta? Que o Novo Testamento chamou Lucas, quando ele escreveu o Atos dos Apóstolos, as ações dos apóstolos, ele chamou Davi de profeta. Abraão lá na frente também vai ser chamado de profeta. Creio sem ver. O pai da fé anunciou. O escritor aos Hebreus vai chamar os heróis da fé de profetas. Entende? Vamos lá. Gênesis 12:3. Olha o que o texto diz. Abençoarei, e aí é Deus falando. É o que Deus está dizendo, é o que Deus diz. Deus está conversando com Abraão, e Abraão entendeu isso e futuramente registrou. Lá na frente, Moisés registrou esse diálogo, ficou registrado. Olha o que diz. Ora, diz do 1, tá? Vou ler do 1, só que a referência é o 3. Ora, diz o Senhor a Abraão, Deus está dizendo, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e da terra, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. 3. Abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse isso a Abraão. Olha o que Paulo entendeu numa comunidade dela. Vai lá, Deus. Ora, Gentios 3:8, né? Gálatas 3:8. Perdoa. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar... Tendo quem? Tendo Deus. Antes, o termo Tendo a Escritura. Escritura, isso é muito importante. Escritura. Então, aqui é a Escritura. Previsto. Continua. Que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. O que Deus disse a Abraão, Paulo entendeu agora como palavra de Deus a partir da Escritura. O que eu quero que os irmãos entendam? O que Deus diz é a Escritura. Entende? O que Deus diz é a Escritura. Paulo, quando ele conversava com a comunidade dele, ele disse: a Escritura. E o que é a Escritura? É o que Deus diz. É o modo como Deus diz. Vamos para outra referência. Êxodo 3. Êxodo 9, né? Desculpa. Êxodo 9. Êxodo 9, 16. Irmão Luiz vai ler Romanos 9, 17. Romanos 9, 17. Êxodo 9, 16. Olha o que diz, irmão Moraes. Mas de veras, vou ler a partir do 13 para a compreensão ficar melhor. Disse o Senhor a Moisés. Quem disse? O Senhor. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã bem cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor. A expressão, irmão Luiz, que o irmão tinha comentado, o assim diz o Senhor, o modo como o profeta anuncia. Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa aí o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. 15. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. 16, que é o cerne. Mas de veras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar o meu poder e para que veja o meu nome anunciado em toda a terra. Paulo, mais uma vez, Romanos 9, 17. Eu entendi aqui, eu posso ler 18 também? Por favor. Por favor. Porque diz a Escritura a Faraó. Espera aí, aí diz o quê? Porque diz a Escritura. Diz a Escritura. Quem é que diz a Faraó? A Escritura. A Escritura diz a Faraó. O que Moisés diz? É Deus que diz a Faraó. Perceba esse trocadilho. Para Deus, a Escritura é Deus. Porque a Escritura é a representação de Deus. Se a gente olhar aqui, Deus é Espírito, Ele está em Espírito. Mas Deus está aqui. Entende? Então, Deus diz: Moisés, fala a Faraó. Quando Paulo entendeu isso, ele disse: a Escritura disse a Faraó. E quem disse a Faraó? Deus. Deus. Continua. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aí eu pedi Jesus. Isso. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Perfeito. Então aqui, a minha sugestão é que você faça esse exercício em casa com calma. Leia o que Deus diz e veja como o Novo Testamento olha para a fala de Deus. A fala de Deus no Novo Testamento é a Escritura. Inclusive a fala de Jesus no Novo Testamento é a Escritura. Por que nós começamos lendo Lucas 24, 44? Porque sobre mim a Escritura disse, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Percebe essa claridade? Então, para Deus, a Escritura é a sua palavra. E que pena que nem todos os homens entendem isso. E
Imagina a humanidade entendendo a Escritura como a palavra de Deus. Olha, Deus está falando com você. Por isso que na igreja diz, olha, nós vamos ouvir a palavra de Deus. É Deus falando, é Deus anunciando a sua vontade. Então, para a gente ser fiel no horário, faltam poucos minutos aqui e aí está aberto para aquela questão. Aqui, rapidamente, eu faço só queria saber que a gente tem que ler, fazer o quê? Só ler? ler e perceber que o Novo Tem que Testamento... anotar alguma coisa? Não, é só a sua percepção. E aí, se você quiser, na próxima aula, a gente vai iniciar com a sua percepção. O que vai ficar muito claro é que a Escritura é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Escritura. Ou seja, para a Bíblia, a Escritura se confunde com Deus. O que o senhor está dizendo é que é inegável a gente começar a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, quando a gente lê Gênesis, simultaneamente, lá em Gálatas 8, a gente vai entender com essa percepção que a Bíblia diz. A gente vai entender essa cronologia, porque o que acontece aqui está claro aqui. E há essa unidade de palavra de Deus. Então, o que eu quero deixar claro aqui? Eu vou escrever só uma frase, depois a senhora fala. Se vocês puderem, anotem essa frase aqui. As Escrituras são tratadas como se elas essa frase aqui ela é fundamental. É isso que eu quero que vocês entendam. As Escrituras são tratadas como se elas fossem o próprio Deus. Bem? As Escrituras são tratadas como se elas fossem o próprio Deus. É Deus manifestado. Tanto que quando os pregadores, Regina, eles vão pregar, alguns dizem, ó, ela fechada é um livro, mas ela aberta é Deus se manifestando. É a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Por favor, Malinho. Poxa, Marinho, não faz isso. Era sobre entendimento que eu ia falar, Desculpa ter me interrompido. Quando for assim, guarda aí o raciocínio. Não? Então está aberto aí para o nosso momento de interrogação. Alguma coisa que de repente você queria questionar, ou talvez colocar, talvez você já leu alguma coisa ficou claro para você, você de repente tem algo. Só sobre o comentário que o senhor fez na aula passada, de como Jesus se via em apenas 3 pontos, e também hoje, no Alcorão, né? Hoje eu ganhei 3 pontos e nós vemos como 5 pontos. Nós vemos aí as leis, o Pentateuco, né? Certo. E o Alcorão vê profetas, salmos. É só essa aí que ficou em dúvida. Vamos fazer correção. Alcorão não tem nada a ver com a nossa aula. Qual que é a ideia? A ideia é o quê? Judeu, né? Judeu, tá? Não é o Corão, é judeu. Como é que o judeu vê a divisão da Bíblia hebraica? Tá? Sinalzinho de divisão, para não precisar escrever. Como é que ele vê, Misael? Como é que está para ele dividida a Bíblia hebraica? O que é a Bíblia hebraica? Para a gente? Antigo Testamento. Para o judeu é a Bíblia hebraica. Para a gente é no Antigo Testamento. É só, irmão Moraes, terminologia. Por exemplo, você está caminhando e encontrou um judeu. Aí você vai falar alguma coisa de Moisés que está no Antigo Testamento. Se você não quer arrumar confusão com ele, você fala na Bíblia hebraica está registrado assim sobre Moisés. Só questão de terminologia, nada, não muda nada. É a mesma Bíblia, certo? Só porque eles não gostam do Antigo Testamento. Por quê, Malinho? Porque quando você fala de antigo, pressupõe... Terminologia. A questão é termo. Pressupõe que tem um novo. Como eles não reconhecem, exceto os judeus messiânicos, a Cristo, então o Novo Testamento é uma afronta para eles. E eles usam também muito a matemática para poder falar da Bíblia. Eu conheço um médico, ele para falar da Bíblia, ele fala sobre numeração.
tal número, juntando tal número com outro, dá tal coisa assim, tal livro. Aí a gente ficava assim, eu ficava observando ele falando com os médicos, com os enfermeiros, e ficava assim, gente, o que esse outro está falando? Aí a gente tem, se a gente olha a Bíblia, ela é de fato um livro numérico. 7 dias, 6 dias de criação, 7º descanso. A gente vai encontrar 7 igrejas, 40 dias, 40 anos o povo no deserto, 40 dias Jesus no deserto. Então, de fato, a Bíblia tem números. O cuidado que a gente faz é porque também tem uma linha chamada Cabala, que ela é numérica. Então, tudo na vida é por número. Ah, você tem que se vestir assim porque o número tal, mas o número tal dá um número tal, que significa a cor tal, e aí a vida é regida assim. A Bíblia trata de número, e alguns números são simbólicos, de fato, na Bíblia. Por isso que a gente faz campanha de 7 dias. Campanha, por que não faz uma campanha de 2 dias? Então a gente não está ligado a essa questão do número, mas de fato tem uma linha de estudo que explica algumas coisas nesse sentido. Então vamos lá, irmãos, para a dúvida. O judeu, ele vê o Antigo Testamento, que eu já expliquei para ele que é a Bíblia hebraica, em 3 pontos. Quais são os pontos? Salmos, Lei de Moisés. Inclusive Jesus faz referência disso. É Lucas 24, 44. É Jesus que usa esse termo. E Jesus usa o termo porque na época, Amanda, era o termo mais usado. Era como eles dividiam. Era como é como está dividida a Bíblia hebraica na mente do judeu. Lucas 24, 44. Olha a fala de Jesus. A seguir, Jesus disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, primeira divisão. Segunda divisão, nos profetas. E por fim, nos salmos. Certo? Na mente do judeu, assim está dividido o Antigo Testamento. Na nossa questão cristã, Israel, como é que está dividido? Na mente cristã. Como é que está dividido o Antigo Testamento? Está dividido como? Está dividido em 4 partes. Que é, continua a lei de Moisés. Continua a lei de Moisés. O segundo é o quê? A parte histórica. A terceira parte é o quê? Sabedoria, a parte sapiencial, os livros de sabedoria. Os profetas. E por fim, os profetas. Qual é a diferença desses dois em relação ao conteúdo? Nenhuma. É só questão de metodologia. Para o judeu, lei de Moisés, profetas e salmos é todo o Antigo Testamento. Então aqui eu tenho que entender que é termologia e metodologia. É termo e método de ensino. Então, somente isso. É um termo que é usado como método de ensino. Então, a gente cristão, a metodologia, o método utilizado para dividir, para compreensão é lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O que são os históricos? Josué, Juízo, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Êxodo, Neemias, Esther. Acabou, Esther. O que é a sabedoria? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. O que é os profetas? Vai de Isaías a Malaquias. Os maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Daniel e Ezequiel. Os menores, aí vem Oséias, Miqueias, Naum, Obadias, e aí vai embora, até Malaquias. Então não tem nada a ver com o Alcorão, tem a ver com a mente judaica. A mente judeu, o Antigo Testamento é dividido em apenas 3 partes. Na nossa mente cristã está dividido em 4. O conteúdo muda absolutamente nada. É o mesmo conteúdo, é a mesma Bíblia, só está dividido para estudo de maneira diferente. Aí é o que o senhor falou no começo da aula, respeitando a cultura. Obrigado, é justamente isso. Para a mente deles, eles não acharam legal fazer essa divisão da história, porque eles entendem que a história é tudo. Então, certo, a história é tudo, tudo é história.
A história, a gente dividiu, ou está dividido nesse contexto aqui, mas o que é a história? Na história tem profecia? Tem profecia. Porque Davi não está na história? Davi está na história. Davi é o rei. Onde é que Davi está? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas dos Reis. Isso é história. Mas ele não foi tido como profeta? Onde é que está Abraão? Na lei. Mas ele não foi tido como profeta? Entende? Então o judeu não está errado. Isso é só uma questão de método para estudo. Mais alguma questão que de repente não ficou claro para os irmãos? E aí tem que aproveitar, irmãos. O objetivo aqui é a gente não ficar com dúvida. É evidente, amado, que quando a gente escuta uma coisa que eu não estou acostumado, pode gerar uma dúvida. Aí você anota para a gente esclarecer. Eu fiquei preocupado com o Guilherme. Homem de Deus. Aí, mas pastor, acabou a revelação? Não, acabou só para escrever a Bíblia. No mais, Deus continua, inclusive, deu motivos, irmãos. Motivos, irmãos. Alguém com dúvida? Pensa aí, gente. Eu estou com uma dúvida aí sobre esse profeta aí, porque justamente somente Samuel, como profeta maior, foi escrito a história dele de um contexto desde a sua genealogia. Uma boa pergunta. Por quê? Porque sabe, nós temos Ezequiel, temos Isaías, temos tantos profetas maiores, e Samuel como profeta maior, sumo sacerdote, falando todos os 7 pontos de características, porque nele foi falar todos os pontos que o senhor falou. Somente a história dele relata a genealogia dele. Por que sentido a Bíblia faz isso no Novo Testamento? Não fala. Boa pergunta. Só que a gente só vai responder isso lá na frente. A gente precisa lembrar de uma coisa. A gente está em curso de introdução. Beleza? Mas essa pergunta ela é pertinente. Vou dar uma dica para o irmão onde a gente vai responder ela. Quando a gente começar a estudar os livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, quando chegar nos livros de cada autor, a gente vai estudar. Inclusive, não sei se foi a Helena, alguém me fez uma pergunta que eu achei interessantíssima, particular, que foi assim, como é que ele escreveu tudo? Não sei se foi ele. Como é que ele escreveu tudo sozinho? Alguns deles tiveram auxiliares, chamados emanuenses, que ajudavam a criar. Foi o irmão que perguntou. Então a ideia é por aí. Para a gente finalizar, já que não tem mais questões. Acerca dos dons espirituais. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, 1 Coríntios 12. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentis, deixávamos-nos conduzir pelos ídolos do mundo, segundo eres guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus sem que o Espírito esteja nele. 4. Observe agora. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é exatamente o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas Deus é o mesmo. É Ele quem opera tudo em todos. Há manifestações pelo Espírito e cada uma é concedida visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outros, pelo mesmo Espírito, os dons de operar milagres. A outro, o de profecia. A profecia está de pé. E é um dom essencial. Essencial. Fundamental. E a outro, o dom de discernimento de espírito, e ainda variedade de língua, e a outros a capacidade de interpretá-las, mas um só é o Espírito que distribui a todos conforme
lhe apraz. No decorrer do estudo, Paulo vai dizer, buscai com zelo, com dedicação, os melhores dons. Amém? Amém. Então vamos finalizar, vamos ficar de pé. Então a gente vai ter aula no dia 13. No dia 13 a gente vai ter continuação desse mesmo conteúdo, ainda falando um pouquinho da explicação dentro dessa ideia do que a Bíblia diz, uma vez que a gente entende a palavra de Deus. E no dia 13 mesmo eu já vou dar um questionáriozinho para os irmãos fazerem em casa, baseado no que a gente viu até agora. Então você vai rever tudo que você copiou e vai responder o questionário e vai trazer na aula seguinte. Lembrando que no dia 20 nós não teremos aula. Inclusive de violão no dia 18, né, Guilherme? Dia 18. Amém? Alguém quer fazer algum pedido de oração, alguma coisa que gostaria de partilhar, em que a gente pode aproveitar esse momento de comunhão, que eu acredito que Deus está no nosso meio e Ele pode intervir em alguma área em específico? O pastor, o Jonas pediu para orar por ele. Não sei me falar calma nem nada, ele disse que por tudo. Então, Amém. Pastor, a Cabronete pediu para falar que ela não está muito bem, tá? Muito bem, saúde. Amém. Vamos orar. Então nós vamos fazer uma oração com sentido duplo. Uma, para que Deus abençoe os nossos irmãos. E nessa oração nós vamos pedir que Deus nos dê os dons dele. Os seus melhores dons. Uma igreja que tem dom é uma igreja capacitada para fazer a diferença. Então, que possamos sair daqui pensando, Deus, eu preciso ser útil na tua obra, assim como esses homens foram, que não temeram falar da tua palavra, que não temeram. Hoje nós já temos a Bíblia escrita, ela já está canonizada diante de nós. O que nós devemos fazer, irmão Moraes? Anunciar essa boa notícia a outros. E como é que nós vamos fazer? A partir do entendimento de que Deus deseja nos usar igualmente como usou esses homens. Então peça, nesse momento peça, Deus, me dê um dom, o melhor dom que eu possa ser útil na tua casa, de curar, de interpretar, o dom de ser útil em alguma área. Me capacite com os teus dons, eles são vitais para a caminhada da igreja. Vamos orar. Pai, nós, no nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pela tua bondade, te louvamos por esse momento em que nós, meu Deus, mediante a tua palavra, somos instruídos, ó Senhor, em relação ao poder que ela tem, em relação a quem ela é, em relação à tua presença nela. Ela é, Senhor, quem o Senhor é. E o Senhor é a manifestação que ela nos apresenta. Nós te agradecemos, porque é nos dada a compreensão de que a tua palavra, Senhor, é a tua presença diante de nós. Que nós possamos entender, Senhor, que todas as vezes que nós abrimos a Bíblia para ler, é como se nós estivéssemos pessoalmente conversando contigo, e é assim, porque ela é a tua palavra, ela é o Senhor falando a nós. O nosso pedido, Senhor, é que o Senhor abençoe os teus filhos, dê-nos os melhores dons. Nós te clamamos, ó Deus, pelos dons da tua palavra, o dom da sabedoria, o dom da cura divina, o dom da interpretação, ó Deus, o dom de ser útil para a edificação da tua igreja. Sonde o coração de cada um dos teus filhos e nos capacite cada um de nós para entender essas verdades elementares, verdades fundamentais. Abençoa no nome de seu Filho Jesus Cristo cada um dos teus filhos que aqui estão, que ao ler a tua palavra eles recebam revelações do alto, revelação no sentido de entender a tua palavra com clareza, de entender aquilo que já foi revelado, meu Deus, está registrado. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos, que ao olhar para a tua palavra nós possamos ter o temor e o tremor de que estamos diante do Senhor, que não é um livro comum, mas é o Senhor falando ao teu povo. Deus, nós oramos por fim, Senhor. Oramos pelo filho da tua filha. Abençoa ele em todas as suas necessidades. Que ele possa, Senhor, nesses dias ser conduzido à tua palavra. Que ele possa se voltar à tua palavra. Que ele possa, meu Deus, movido pelo teu Espírito, se inclinar à tua palavra. Pois essa mesma palavra, Senhor, ela diz que bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve, bem-aventurado é o que medita na tua palavra. Ó Jesus, abençoe a Vanete, abençoe Everaldo, abençoe todos aqueles que nessa noite não puderam estar aqui. Guarda os teus filhos e os abençoe no nome de Jesus. E no poder desse nome é a nossa oração. E no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Eu só esqueci, irmão, de passar a chamada rapidinho. Os irmãos coloquem aí, rapidamente.
começar por aqui, vai, amor, escreve. Pode, desliga aí.